iniciar este culto, vamos estar primeiramente louvando ao Senhor, agradecendo o nome dEle, porque Deus Ele é formoso. Então, o espírito de oração, você pode mexer suas cabeças e cantar este louvor. Você pode ficar em pé também, tá bom? Mas Deus trouxe cada um de vocês para louvar e bendizer o nome do Senhor, amém?
fortalecer, para fazer que nós cada vez mais sentimos Ele perto de nós, para que nós possamos alcançar outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. Pai Santo, Pai de amor, como é maravilhoso estar na Tua casa. Como é bom, ó Deus, sentir a Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Como é bom, ó Deus, servir ao Senhor, buscar o Senhor, porque o Senhor é tudo de bom nas nossas vidas. Sem o Senhor, o que nós faríamos? O que nós estávamos neste momento, Pai? O que nós estávamos fazendo neste momento? Mas nós temos o Senhor, que é nosso protetor, o Senhor que guia, o Senhor que dirige as nossas vidas. Esteja conosco a cada momento, Pai, enchendo nossos corações de alegria. Em nome santo de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos ver neste momento o aviso da semana? Aniversariantes da semana. Aniversário de casamento, noivado, namoro. Deus abençoe meu cunhado. Ok? Eu quero convidar o Xande para vir orar pelo Diógenes. Vamos trocar, eu represento a terceira hora. Não. Vou trocar com ele, eu vou representar ele vai orar daí por ele. Vamos orar? Santo Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui nesta noite para cultuar o Teu nome, para glorificar a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Também agradecemos a Ti, ó Pai, pela vida do irmão Antônio Paim, que o Senhor tem guardado, o Senhor tem sustentado as Suas mãos, o Senhor tem usado ele através da Tua palavra. Senhor, continua abençoando o Teu servo, multiplica, Senhor, os seus dias de vida, até o dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Guarda ele, Senhor, no seu trabalho, aonde ele estiver, Senhor, continua, Deus, abençoando aqueles também, Pai, que estão aniversariando no dia de hoje, que não tivemos conhecimento. Toma nas Tuas mãos, Senhor, multiplica os dias de vida, dando saúde, graça e paz, conhecimento da Tua palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
nosso abraço virtual. Deus abençoe. Agora vamos conhecer os nossos visitantes. Tá bom. Pastor Evandro, esposo, os filhos. Evandro, Odete, Miguel e Davi. O que nós vamos falar com ele? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre, sempre, sempre e fique para sempre. Deus abençoe essa família amada. Agora nós temos também um bebê para ser apresentado ao Senhor nessa noite. Quero convidar a família, é Gustavo, né? E o pastor Brandão para vir orar. Então nós vamos ficar em pé e vamos orar aqui pelo Gustavo, né? É Adriano e Abel, né? Estamos felizes, vamos orar e também aproveitar e vamos orar em favor daqueles irmãos que não puderam vir, né? Alguns estão gripados, outros estão com Covid. E agradecer a Deus também pelo livramento, né, que Deus tem nos dado com esse grupo que está aqui. Então nós vamos orar. Põe as mãos assim. Vamos abençoar o casal. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo teu grande amor. E te agradecemos, ó Deus, também pelo teu livramento. Porque nós sabemos, ó Deus, que estarmos aqui é uma prova do teu livramento, da tua fidelidade. Nós te louvamos, ó Deus, por tu ter nos sustentado até aqui. E pedimos, ó Deus, por essas vidas, por esse casal, por essa criança. Colocamos, ó Deus, em tuas mãos para o teu louvor, que possa crescer, ó Deus, saudável, que ele possa crescer, ó Deus, para te honrar, para te glorificar. Protege ele, abençoe seus pais, abençoe, ó Deus, seu lar, cuida deles, protege eles, sustentando. Nós te rogamos, ó Deus, também nesse momento, para aqueles irmãos que estão enfermos, tu possa, Deus, estar visitando cada um, tocando em seus corpos, curando, libertando, ó Deus, de todo o mal. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu livramento, pelo teu cuidado, porque nós podemos afirmar que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Deus, por tudo, abençoa a tua igreja, abençoa por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e voltem sempre. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 40, versículo 29 a 31. São 3 versículos. Vamos ficar em pé também, reverência a palavra do Senhor. Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Podeis assentar. Sabemos que nós estamos iniciando
ano. Já enfrentamos tantas coisas difíceis que já passamos. Muitas vezes a gente se sente cansado, triste, desanimados. Muitas vezes a gente pensa até em desistir em algumas coisas. Mas nós temos que pensar que Deus está ao nosso lado, nos fortalecendo a cada dia. Somente Ele para nos dar força, dirigir nossas vidas. Como águia, né? Então o versículo 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sei que é difícil, mas se você buscar no Senhor, Ele vai renovar a força de cada um. Vai dar vigor, vai dar alegria, vai dar satisfação para a gente estar na casa do Senhor. Porque muitas vezes é família, é trabalho, é outros problemas do dia a dia que a gente enfrenta. Mas se a gente tiver Deus na nossa vida, tudo vai passar como a águia, né? Aqui como a águia, ela voa, é muito leve, solta. Então, muitas vezes a gente também tem que pedir ao Senhor que passe todos os problemas para que nós possamos viver livre, solto. Porque nós cristãos, nós temos problemas. Mas se você tiver Deus ao seu lado, vai ser bem mais fácil resolver todos os nossos problemas. Então, é muito bom a gente estar na casa do Senhor e servir a Deus. Servir a esse Deus que age em nossa vida e preocupa com nossas vidas, não é? Pela manhã, um versículo que o Fábio passou aqui também. Deus, Ele abaixa a cabeça para ouvir o servo do Senhor pedindo, falando com Ele. Isso é muito importante, nós temos um pai que cuida de cada um de nós, dos mínimos detalhes, Ele cuida de cada um de nós, amém? Vamos cantar o hino 314, Sabor Cristão. Desse hino é que consolação. Então Deus vai nos consolar. Descansando no poder de Deus.
consagrar nossas vidas. As minhas mãos, ele fala, consagração das minhas mãos, minha voz, minha prata, né, o ouro, e minha vontade também, minha vontade está na casa do Senhor, e o meu amor também nós temos que consagrar ao Senhor. Orar neste momento, agradecendo a Deus, você que trouxe dízimo e oferta, que Deus possa abençoar ricamente a casa de vocês. Pai amado, somos gratos ao Senhor por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Senhor amado, quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa atuar na nossa igreja, que nós possamos ser dizimistas, ofertantes, que nós possamos consagrar nossas vidas ao Senhor, o nosso amor, o nosso dinheiro, e tudo, Deus, que nós temos, que possa ser do Senhor, que é do Senhor, o Senhor deu para a gente cuidar. Estamos aqui reunidos essa noite. Fica conosco no decorrer desse culto e também a mensagem que iremos ouvir nessa noite, que possa ser dirigida pelo Teu Espírito Santo. É no nome santo de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com o ministério de louvor. Agora sim, vamos continuar louvando ao Senhor, que a graça do Senhor ela nos alcançou. Então vamos cantar bem alegres. Peço que os irmãos fiquem de pé.
mensagem. Entra, Deus, em cada coração aqui nessa noite. É essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Vamos convidar as crianças, o pastor Brandão para vir orar pelas crianças. Muito bem. Nós vamos orar. Nosso Deus, mais uma vez, nós te agradecemos pela vida dessas crianças. Nós sabemos, ó Deus, que elas são muito importantes diante de Ti, na realidade do Teu reino, toma em Tuas mãos, ó Deus, cuida delas, que elas possam crescer para Te honrar, para Te agradecer. Os seus pais, os seus familiares, os seus professores, ó Deus, para os seus corações nesta noite, na igreja, na sua mensagem, para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pastora, então, eu quero convidar o pastor Evandro e o pastor Brandão para apresentar o nosso pregador da noite. Irmãos, hoje vem cantinho, tá? É para missões mundiais, tá bom? Eu espero que os irmãos vão nos abençoar. Chega no cantinho e vão ter um salgadinho lá. Como nós temos aí a alegria e a oportunidade de ouvir o pastor Evandro. O pastor Evandro, ele é o pastor lá da congregação Batista Emanuel. E ele já está aqui no campo há algum tempo. E nós temos a oportunidade de conhecê-lo ali em Jucineira. É uma pessoa do nosso convívio aqui. Queremos que você se sinta à vontade. E ele aceitou pregar esta noite o convite da igreja. E nós devemos orar pela sua mensagem. Sinta-se à vontade, que Deus possa usá-lo desta noite. Seja bem-vindo. Valdete, eu gosto de dizer alguns nomes, viu? A irmã Valdete, seja bem-vinda. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. É um privilégio, como o pastor Brandão falou, um privilégio estarmos aqui nessa noite, com a minha família, minha esposa Valdete, meu filho Davi e Miguel. Nós somos missionários ali, né, da convenção e da associação Plantação de Igreja do bairro Três América, né? Já tem 2 anos e 8 meses. Passa rápido, né, pastor Brandão? Então, um privilégio. Pastor Brandão, um mestre. Então, um privilégio pregar para a igreja, a família aqui, né? Todos que estão presentes. Nós estamos aqui, irmãos, 2 anos. Veio a pandemia, eu vejo que foi um momento que está sendo difícil para todos, né? Ali, minha esposa, fica de pé, Valdete. Valdete, minha amada esposa. Meu filho Davi, tem 12 anos. E o Miguel, que foi para a escolinha. Deus abençoe. Nós estamos ali 2 anos e 7 meses e estamos trabalhando ali no trabalho de plantação. Quando chegamos ali era o pastor Márcio. Aí veio a pandemia, nós temos que trocar a metodologia de trabalho. Porque tinha um salão alugado, hoje nós estávamos reunidos depois na garagem da casa do irmão. Quando veio a pandemia, foi difícil para todos, né? Estamos ainda fazendo live, mas agora nós estamos fazendo estudos bíblicos, né? Em alguns lares de pessoas não crentes.
algumas pessoas já aceitaram Jesus. Estamos fazendo trabalho social. Durante o mês, assim, nós entregamos de 12 a 14 cestas básicas, roupas. A gente, minha esposa, faz o varal solidário. A gente entrega roupas para as pessoas necessitadas ali do bairro. E aquele bairro ali necessita de muita de oração, não só aquele bairro, Rondonópolis, o Brasil, o mundo, né? Precisa de Jesus. E algumas pessoas têm aceitado a Cristo, mas hoje eu peço oração aos irmãos porque temos uma dificuldade de encontrar um local ali. O bairro agora, principalmente agora que falo que vai ter um shopping para aquela região, não está tendo local para alugar. Mas a gente pede oração pelas famílias que estão ali, né? Tem 5 famílias ali na congregação. Família do irmão Miguel, irmão Márcio, irmão Tiago, irmão Lucas e a família do irmão Jefferson. Então a gente pede oração para esses irmãos ali da congregação. Amém? Queridos, abra suas Bíblias aí no livro de Atos. Atos capítulo 2. É um texto bastante conhecido. Pastor Brandão, pastor Carlos e a irmã Dorinha mandou um abraço para o pastor e família. O pastor Carlos é nosso amigo lá de Mineiros. Mandou um abraço para o pastor. É conhecido da minha esposa há muitos anos. Ele que me levou a minha esposa lá para Minas Gerais, lá para me conhecer. É uma brincadeira assim, mas é da família, né? Ele mandou um abraço, falei para ele que estaria aqui nessa noite. Ele passa um abraço para o pastor Brandão, esposa e igreja. Irmãos, Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Assim nos diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartia todos, segundo as necessidades de cada um, e perseverando unânimes todos os dias, no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caíram na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por este momento, por essa oportunidade. Te agradecemos pela Tua palavra que foi lida. Que a Sua palavra rema venha falar aos nossos corações e que nós possamos sair diferente da maneira que nós entramos aqui. Perdoa os nossos pecados. Fala conosco através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa noite, aqui nós vemos aqui Atos dos Apóstolos, sobre a igreja primitiva, quando os primeiros cristãos aqui, o avanço da palavra do Senhor, do Evangelho. O tema dessa noite que nós vamos falar, princípios de mutualidade, valorizando relacionamento. Mas antes de nós falarmos aqui sobre os princípios de mutualidade e relacionamento, aqui na igreja primitiva, essa igreja é uma igreja exemplar. Olha o avanço do Evangelho, e a palavra de Deus fala que os discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando nós falamos a palavra mutualidade, significa particularidade, característica, qualidade do que é mútuo. Então aquilo que eu desejo para mim, eu tenho que desejar para o próximo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para a palavra do Senhor, nós vamos ver algumas aplicações sobre a mutualidade cristã. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vamos aprender aqui de alguns valores, da importância de eu e você aprendermos esses valores, de perseverar na doutrina. Qual doutrina? A doutrina da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, é a doutrina dos apóstolos, a Bíblia fala aqui que nós devemos estar na comunhão. A palavra koinonia no grego significa comunhão. E a Bíblia fala, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Lá no Salmo, 133. E aqui fala também no partir do pão
e nas orações. E nós sabemos que o Evangelho avançou porque eles perseveravam na palavra. Porque essa palavra que liberta o homem, a Bíblia é a palavra de Deus. E o próprio Jesus, ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando nós olhamos aqui, os apóstolos falam na comunhão, porque Deus é um Deus de comunhão. Deus é um Deus de relacionamento. E a maior prova que Deus nos mostrou, Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior prova de amor foi o próprio Deus enviar Jesus Cristo por amor a mim e você. E a palavra que Deus fala aqui no partir do pão e nas orações. Então nós temos que partir o pão, estar em comunhão. E aqui fala nas orações, a igreja deve orar. A igreja só vai vencer as suas dificuldades através da oração. Amém, irmãos? E quando nós falamos de mutualidade é algo que vai trazer o quê? Um crescimento de valores cristãos que às vezes nós até sabemos, mas muitas das vezes nós sabemos, o que falta é a prática. E um dos princípios de mutualidade nessa noite, valorizando o relacionamento, nós vamos estar falando aqui sobre amar uns aos outros. Deus é amor. Às vezes nós sabemos, Deus é amor, mas o Senhor, Ele deseja que eu e você pratiquemos esse amor. E quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, lá em João 13:34, diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros, como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Deus é amor, nós temos que amar as pessoas, amém? Porque o Senhor Jesus nos amou primeiro. Amar com o amor de Jesus, o amor ágape, o amor incondicional. Não amar somente de palavras, mas de atitude e de verdade. Como Paulo falou lá em Coríntios, que nós devemos amar não só de palavra, mas de atitude. E quando nós olhamos aqui no avanço do Evangelho na igreja primitiva, uma das modalidades que nós estamos falando, o amor, aquela igreja avançava no crescimento porque amava uns aos outros. Irmãos, vivemos num mundo onde o amor tem se esfriado. Quando nós meditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz que o amor tem se esfriado e as pessoas têm se perdido, a ciência tem se multiplicado, mas o amor na família, na igreja, como que as pessoas, o amor tem esfriado, e quando esfria o amor, as coisas vão de mal a pior. O que eu quero que você entenda nessa noite, o princípio de mutualidade é amar uns aos outros, porque Jesus nos amou primeiro, amém? Ele nos amou com amor ágape, com amor incondicional, e Ele nos deu a salvação, a graça do Senhor. E quando nós olhamos o apóstolo Paulo escrevendo lá em Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, ainda que eu distribuísse muitas coisas para as outras pessoas, se não tiver amor, de nada vale. Queridos, nós temos que voltar à prática da mutualidade do amor, porque Deus é amor. E quando nós falamos nesse amor, nós temos que ter o mesmo amor de Jesus, porque o amor de Jesus tem compaixão, o amor de Jesus tem graça, o amor de Jesus é diferenciado, é diferente. Então, esse princípio de mutualidade, amar uns aos outros. Irmãos, vivemos dias difíceis. A palavra de Deus nos diz que a nora vai levantar contra a sogra, o filho contra o pai, contra a mãe, que os inimigos dos homens serão da própria casa. Vivemos dias difíceis, vivemos dias que, queridos, não tem sido fácil, mas é possível nós vencermos as lutas que temos passado através do amor, porque Deus é amor. E devemos amar uns aos outros no amor de Jesus. Às vezes é necessário fazer oração: Deus, coloca mais amor no meu coração, sabia, irmãos? Às vezes nós temos que
Fazer como o profeta Isaías. Ele fala: não rasgueis as vestes, mas o coração, chegar diante de Deus com o nosso coração aberto. E falar para Deus: Deus, aumenta o meu coração pela minha família, pela igreja, pela tua palavra, pelas pessoas. Porque Deus é amor. Outro princípio de mutualidade: aceite uns aos outros. Romanos 15:7 diz assim: portanto, aceite uns aos outros, da mesma forma que Cristo aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Outro princípio de mutualidade: aceitar as pessoas. Já percebeu que, como que nós gostamos sempre que as pessoas sejam, muitas das vezes, da maneira que nós somos ou pensamos? Mas quando nós olhamos na palavra de Deus, aceite uns aos outros, portanto, aceite uns aos outros da mesma forma que Cristo aceitou. Quando nós chegamos para Jesus, como que nós somos, irmãos? Como que nós éramos? A Bíblia fala que nós somos fracos de imundícia. Quando nós somos para Cristo, nós somos todo o quê? A Bíblia fala que o apóstolo Paulo fala na palavra que o Senhor nos tirou do império das trevas e colocou na maravilhosa luz. A gente andava nas trevas, uma vida desordenada, uma vida de pecado, mas a graça de Jesus nos alcançou, o amor do Senhor nos alcançou, e quando esse amor nos alcançou, Ele foi tirando os carrapichos mesmo, foi limpando, nos purificando, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, quando nós chegamos ao Senhor, nós chegamos totalmente feridos, totalmente longe de Deus, mas o Senhor nos aceitou da maneira que nós estamos. Eu não sei se você está aqui a primeira vez, se você é muito tempo dentro dessa igreja, mas Cristo, Ele chama eu e você a cada dia para aceitar a Ele, para glorificar a Ele, porque Ele nos aceitou primeiro, e Ele fala que nós devemos aceitar uns aos outros. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a Bíblia nos diz: éramos pecadores. Lá em Efésios 2:1, a Bíblia fala que nós estávamos no nosso terrível pecado, mas Ele nos vivificou através da sua graça. A graça dele nos alcançou. E quando essa graça dele nos alcançou através da salvação, a Bíblia fala que os nossos pecados foram perdoados. 1 João 1:9: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo, não só para perdoar pecado, mas para nos purificar de toda impureza. Então toda impureza, todo pecado que estava na minha vida e na sua vida, foi purificado, lavado e redimido pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder, amém? Lá em 1 João também diz: o que faz ter comunhão entre ele e você é o sangue de Cristo. Nós não somos bons não, irmãos, bom é Deus. O próprio Jesus falou: bom é Deus. E aqui fala: aceitar uns aos outros. Então Cristo nos aceitou, nós devemos aceitar as pessoas da maneira que elas estão. Mas quando elas chegam na igreja, Deus vai mudar a vida delas, porque Deus muda a vida, amém? O Senhor transforma a vida das pessoas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, aceite uns aos outros da mesma forma que Cristo nos aceitou, da maneira a fim que vocês glorifiquem a Deus. Então nós chegamos na casa do Senhor de uma maneira, mas nós não podemos ficar da mesma maneira, porque a palavra de Deus nos transforma dia após dia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então essa palavra, a Bíblia Sagrada, que é luz, que é a verdade, ela transforma hoje e para todo sempre a vida do homem pecador. Então, querido, devemos aceitar uns aos outros da mesma maneira que o Senhor nos aceitou. Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. E a luz dele está aqui nessa noite, que é o Espírito Santo. Ele está aqui nessa noite para endireitar a minha vida e sua vida no caminho dele. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Outro princípio de mutualidade, aqui fala: saudai uns aos outros. Lá em 1 Coríntios 16:20 fala:
Salve uns aos outros com um beijo santo. Isso era a prática lá de Corinto. Nós não vamos fazer essa prática. Mas saudar é você é o quê? Às vezes, queridos, quantas pessoas às vezes chegam na igreja, às vezes precisa de um boa noite, sabia? Boa noite, graça e paz, bom dia quando é o culto da manhã. Às vezes, querida, a pessoa chega na igreja com depressão, doença do pânico. Às vezes chega a pessoa aqui na igreja totalmente precisando de uma palavra amiga. E muitas das vezes, eu já fui em igreja que às vezes a pessoa nunca saudou o outro, sabia? Deu uma boa noite, faz diferença. Sabia que um boa noite, um graça e paz faz muita diferença. Por quê? Porque quando exemplo, quando você chega um amigo na sua casa, uma pessoa vai visitar a sua família, o que tem que acontecer? Nós vamos tratar como? Não é bem? Principalmente na casa de Deus. Chegou alguém que nós não conhecemos, toda vez que eu venho cá, sou bem tratado, não pastor. Glória a Deus, amém? Essa igreja é a igreja que abraça as pessoas. Então chegou uma pessoa ali que você não conhece, saúde ela. Então, boa noite, que às vezes uma boa noite faz a diferença. Aquela pessoa senta no banco da igreja, ouve a palavra do Senhor, e às vezes é a oportunidade de ela ouvir a mensagem. Jesus salva aquela pessoa. Às vezes ela nem vai ficar nessa igreja, mas a palavra de Deus foi pregada. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, queridos, um dos princípios de mutualidade também é saudar uns aos outros. Então você quer dizer, pastor, que eu vou chegar na igreja, vou ter que ir, não, mas então boa noite, um bom dia. Salve algum irmão, porque as pessoas precisam disso. Outro princípio de mutualidade que eu quero dizer nessa noite: cuidar uns dos outros. Está lá em 1 Coríntios 12, 24. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros, que dela tinha falta, a fim que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns dos outros. O que é cuidar, irmãos? Quando tem um bebezinho recém-nascido, o que a mãe faz? Aquela mãe, quando é o primeiro filho, né? A mãe fica... Eu lembro quando nasceu Davi, chegou Davi em casa, é Rodé. Primeiro filho, se mexe, se passa um gato no telhado, você já vai lá no berço. Na verdade, qualquer barulho você vai no berço. E é interessante que eu acordava de madrugada, será que esses meninos estão respirando? Eu ia lá conferir, irmão, eu ia lá. Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Só eu fiz isso não. Mas será que esses meninos estão respirando mesmo? Eu ia lá no berço conferir lá. Não foi só eu fiz isso não, muitas pessoas já fizeram isso. É ter cuidado, né? Com a proteção. Aí coloca aqui, vai para não virar o berço, o negócio aqui, coloca aqui. A esposa tem todo o carinho, tem negócio, dá armamento de criança. Mas vamos falar do lado espiritual. Cuidar um dos outros é se importar uns com os outros. A igreja primitiva se importava com as pessoas. Sabe o maior problema hoje no século XXI? Que muitas igrejas têm perdido a visão do reino. Muitas igrejas têm perdido a visão da palavra, de cuidar de pessoas. O mais importante na vida da igreja são as pessoas. O mais importante na minha família, na sua família, são as pessoas. E quando nós olhamos aqui, cuidar uns dos outros, se importar com as pessoas. Eu quero dizer para você nessa noite, você é importante para Deus. Você é importante para essa igreja. Você é importante para o reino de Deus. Você é importante para a sua família. Então o papel da igreja é cuidar uns dos outros. É você orar, ajudar, é relacionar com as pessoas, é amar. Então quando nós olhamos para a igreja primitiva, ela avançava por quê? Porque tinha cuidado. Não é você querer cuidar da vida do irmão, se ele está... Não é isso. É você se importar com o irmão. Se o irmão caiu no pecado, se o irmão às vezes está desviando da palavra, é você levantar aquele irmão. É você olhar com o olhar de Jesus. É você olhar com o olhar de compaixão e graça. É você olhar para ele e falar assim: está na hora de voltar para a casa do Pai. Irmãos, quantas pessoas às vezes estão na casa do Senhor, quantas pessoas têm perdido esse momento de cuidar uns dos outros, se importar uns com os outros. Irmãos, esse é o princípio de autoridade que nós não podemos perder, de valorizar as pessoas, porque Deus ama pessoas. Deus ama a mim e você. Então, esse princípio de cuidar uns dos outros, zelar, orar uns pelos outros,
como foi aqui no princípio do culto, orar para aqueles que estão doentes, orar pelas viúvas, orar para aqueles que estão com alguma necessidade. Esse é o papel da igreja, cuidar. Outro princípio de mutualidade, suportar uns aos outros. Primeiro, lá em Efésios 4:3 diz assim: como prisioneiros no Senhor, rogo que vivam da maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Suportar uns aos outros. Irmãos, como que tem sido difícil, né? Mas é possível. Hoje nós, os seres humanos, qualquer coisa é identificado o quê? A gente fica nervoso, estoura, a gente não tem suportado nada, mas quando a palavra de Deus fala conosco, é suportar em amor. Porque o Senhor suportou tudo por nós naquela cruz. Quem era para ir para aquela cruz lá, a Bíblia fala que seria os seres humanos, mas Jesus foi para naquela cruz por amor a mim e você. E um dos princípios de mutualidade, a Bíblia fala aqui, suportar uns aos outros. Então, querido, nós temos que suportar uns aos outros no amor de Jesus. Ah, pastor, mas fulano e tal, assim, irmãos, graças a Deus que somos diferentes. Você imagina se todo mundo que está aqui pensasse tudo a mesma coisa, igual. Seria assim, uma coisa chata aí. Deus fez todo mundo diferente um do outro. Mas quando nós vamos para o lado espiritual, nós temos que suportar um ao outro no amor de Jesus. Porque Deus ele não vai começar a excluir. Deus não vai excluir as pessoas, não, porque Deus ama pessoas. Então, querido, um dos princípios também de mutualidade que a igreja primitiva tinha era suportar em amor. Era suportar uns aos outros. Hoje, eu tenho em casa tem um Bob, né? A maioria das pessoas tem um cachorrinho, né? Em casa tem um Bob que faz uma bagunça lá com a gente. Mas às vezes eu vejo, às vezes a pessoa tem um carinho com o cachorro, eu tenho carinho com o meu cachorro também. Dou ração para ele lá, cuido dele. Mas às vezes não suporta o outro que é mais semelhante de Deus. O cachorrinho faz tudo, mas para o ser humano é mais semelhante de Deus, já começa, trata mal. Às vezes a dificuldade não suporta. Então, queridos, nós já sabemos, irmãos, o que tem faltado em nossos dias, sabe o que é, meus amados irmãos? É a prática. Suportar uns aos outros no amor de Jesus. Então, esses são alguns princípios de mutualidade, valorizando o relacionamento, que vai trazer o quê? Harmonia na igreja, vai trazer comunhão na igreja, que é amar uns aos outros, que é aceitar uns aos outros, que é estar, como foi falado, soldar uns aos outros, cuidar uns dos outros, suportar uns aos outros. Então, nós devemos fazer essas práticas. Por quê? Porque nós aprendemos com Jesus. Quando Jesus olhou para mim e para você, Ele teve compaixão e graça. Ele teve misericórdia de nós. Então, esses são alguns princípios de mutualidade que vai trazer o quê? Fortalecimento espiritual. Mas o que acontece muitas das vezes? O inimigo de nossas almas, ele não quer que eu e você praticamos essa mutualidade, e muito menos praticamos, e muito menos que possamos viver em comunhão. Nós vamos estar falando de algumas infecções que têm entrado às vezes na minha família, na sua família, e quando ataca a sua família, automaticamente vai atingir a igreja. Alguns princípios de mutualidade protegendo a igreja contra a infecção. Quando um filho fica doente, então nós mesmos. Nós vamos onde? Não é no médico, irmãos? Quando a pessoa fica doente, vai onde? No médico, não é verdade? Aí você faz lá um exame lá, antes de ir ao médico, passar no médico, a enfermeira chama lá, mede a pressão, quem tem diabetes, mede a glicose, dependendo ali do resultado, você vai passar no médico, e lá tem lá, ó, verdinho, azul, não é assim? Se é grave, vermelho, emergência. Tem um processo ali, a gente vai ser atendido. Na nossa vida cristã também é diferente. Alguns princípios, algumas infecções, muitas das vezes, vêm contra a nossa vida. E se nós não vigiarmos, vai trazer esfriamento espiritual e frieza espiritual.
Gálatas 5:26 diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Só um momento, irmãos. Sabe uma infecção que tem atrapalhado, às vezes, as famílias, a igreja? A inveja. A inveja mata. A inveja destrói. Queridos, não tem inveja uns dos outros. A inveja é algo terrível. A inveja é algo que às vezes penetra no coração das pessoas, e as famílias vão de mal a pior, e as igrejas vão de mal a pior, porque a inveja entra no coração das pessoas e mata as pessoas. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, porque Caim matou Abel? Caim matou Abel por causa de quê, irmãos? Teve inveja do seu irmão. E muitas das vezes, quantas famílias têm sido destruídas por causa de inveja? E a inveja entrando nas famílias, automaticamente vai entrando na igreja. E é algo terrível. A inveja vai trazer o quê? Frieza espiritual, falta de amor, desânimo. Mas o Senhor está falando conosco nessa noite: não tem inveja uns dos outros. Eu não sei como você entrou aqui, mas peço, Senhor Deus, às vezes se tiver algum sentimento de inveja, algum sentimento, alguma coisa no seu coração, peço o Espírito Santo de Deus para tirar nessa noite em nome de Jesus. Porque essa infecção tem entrado nas famílias, às vezes irmão que não conversa com o outro. Sabe uma coisa que estraga a família, irmão? Tal de herança. Sabe, irmão, que herança é pior? Herança, dependendo da herança, acaba com a família. Às vezes o pai e a mãe nem morreu, os filhos já estão brigando com a herança. É algo terrível, queridos. Um dia eu me chamaram para fazer um culto fúnebre. Quando eu fui fazer o culto fúnebre, minha família estava, antes de fazer o culto fúnebre, já estava brigando lá, irmãos. Isso é terrível. Quando, às vezes irmãos e irmãs não conversam, prima, por causa de coisas, por causa da inveja. Então, essa infecção, não estou falando aqui de mutualidade, mas é algo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Mas que o Espírito Santo de Deus nessa noite venha tirar das nossas famílias todo o sentimento de inveja, amém? Todo mal. Outra infecção que tem entrada às vezes nas famílias, Romanos 14:13. Portanto, deixamos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço, obstáculo no caminho do irmão. Julgamento, não julga uns aos outros. Isso é terrível. Quantas pessoas só vão ficar julgando a vida do outro? E quando nós vamos para a palavra, não julgueis para não ser julgado. Isso é algo terrível, irmãos. Não seja pedra de tropeço na vida do irmão. A palavra de Deus nos diz ao contrário. Aquele que está de pé, vigia para não cair. Se eu estou de pé hoje, eu tenho que estar em vigilância para não cair. Mas muitas das vezes nós julgamos. Quem é o nosso juiz é Deus. Um dia, querido, todos nós vamos estar perante o Senhor. A Bíblia fala que um dia todos nós, a Bíblia diz lá em Filipenses, um dia a Bíblia fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Provérbios 15:13. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então, querido, o Senhor me conhece por completo, conhece você. Os nossos dias estão contados. Como diz lá o salmista diz, os nossos dias estão, o Senhor sabe os dias, os nossos dias. Antes do ventre da nossa mãe, o Senhor já sabe a nossa história. Então, querido, não deixe que a inveja, não deixe que esse sentimento de julgamento seja sobre sua vida. Outra infecção, está lá em Tiago 5:9, outra infecção que às vezes atrapalha, não se queixem uns dos outros. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. O que é queixar, irmão? Você conhece aquela pessoa que só reclama? É terrível, né? Às vezes você está num ambiente de trabalho, imagina você trabalhar com a pessoa 8 horas por dia e a pessoa só... O serviço está ruim, aqui é ruim, aqui é ruim. Mas e se dentro da igreja?
Não é segredo, é ruim, é segredo. Não, ninguém aguenta, irmão. Mas isso na família. Não, fulano é ruim, fulano, só queixa. Não, Deus não agrada. A Bíblia fala, irmãos, não queixe uns dos outros. Não reclame, porque isso não agrada o coração de Deus. Isso tem sido uma infecção terrível. Isso tem sido algo que às vezes, muitas das vezes, nós queixamos, nós reclamamos. Isso traz o quê? Frieza espiritual. Isso vai trazer o quê? Distanciamento. Isso é infecção que nós temos que vencer. Agora, como que nós vamos vencer essa infecção? Através da oração. A igreja primitiva, diz aqui a palavra do Senhor, e eles perseverando unânimes todos os dias no templo, no partir do pão, de casa em casa e na oração. A oração, irmãos, inimiga fofoca. A oração, ela tira a infecção da igreja e das famílias. Então nós precisamos orar mais. Nós precisamos clamar no Senhor. Então não vamos queixar uns dos outros. Outra infecção que tem atrapalhado. Essa é terrível. Irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão, julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Irmãos, tem pessoas que têm facilidade de falar mal do outro. Querida, eu vou te dar um bom conselho. Corre de fofoqueiro. Corre de pessoa que barulha mesmo, né? Vamos parar na linguagem de hoje mesmo. Pessoa que gosta de falar mal do outro. Foge dessa pessoa. Porque se ela levou ter algo a ti falando mal do outro, com certeza amanhã vai falar mal de você. O fofoqueiro é assim, irmão. Se ele falar mal do irmão, pode ter certeza que amanhã vai falar mal de você com outra pessoa. Mas essa é uma infecção que entra na família, entrando na família, entra na igreja. Isso vai trazer o quê? Desânimo. Isso vai trazer o quê? Enfermidade espiritual. Isso vai trazer problema. Mas o Senhor, Ele tem poder para curar. O Senhor tem poder para transformar. Então, querido, essas infecções têm bombardeado as nossas famílias e as igrejas. Mas Deus, nessa noite, Ele tem a palavra de cura para os nossos corações. Deus, nessa noite, Ele tem a palavra de restauração. Deus, Ele tem a palavra de ânimo. Porque o Senhor é o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja, Ele é a cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Ele derramou sangue inocente na cruz do Calvário para que eu e você tenhamos a vida eterna. Então o Senhor, Ele quer restaurar as nossas famílias. O Senhor, Ele quer restaurar as igrejas. O Senhor quer restaurar as nossas vidas para louvor e glória dEle. O que eu quero que você entenda nessa noite: você foi criado para louvor da glória de Deus. Você é servo do Senhor, você é amado pelo Senhor, mas essas infecções, querido, vai tentar o quê? Desanimar os irmãos. Vamos fazer como o autor de Hebreus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Igreja, olhe para Jesus, olha para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ainda que tenha as infecções, outras infecções, não provocam uns aos outros. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito, e não provocarmos aos outros. Não mintam uns aos outros. São infecções que vão atrapalhando e as pessoas vão ficando o quê? Distanciando da palavra do Senhor. É tempo de voltar para Deus. É tempo de você voltar para Deus. É tempo de você olhar para a palavra do Senhor e olhar a igreja primitiva. Porque naquela igreja havia temor. E a Bíblia fala que muitas maravilhas e sinais os apóstolos estavam fazendo. A maior maravilha que você pode receber de Jesus, de Deus, é o perdão dos seus pecados. Nós temos que pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados. E se tiver alguém aqui nessa noite que nunca entregou sua vida a Cristo, você tem que pedir ao Senhor perdão dos seus pecados e entregar a Cristo Jesus como o único, suficiente Salvador. Mas essas infecções vão tentar o quê? Desanimar, vai tentar tirar o foco. Mas o Senhor, Ele tem a solução para... Então nós vamos falar de alguma coisa aqui, alguns princípios que vai trazer o quê? Fortalecimento espiritual e vai trazer
que esse fortalecimento espiritual venha crescer a igreja no Senhor. Primeiro fortalecimento espiritual. Confesse seus pecados uns aos outros. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros. Ore uns para os outros para ser curado. Tiago 5,16. Querido, para que sejamos curados, nós temos que confessar pecado. O maior problema nas igrejas, o maior problema nas nossas famílias, pecados ocultos. Querido, nós temos que confessar pecado. Está aqui na palavra. Confessar pecado. Como assim, pastor Evandro? Às vezes nós sabemos, mas às vezes porque pecado tem nome. A palavra pecado significa errar o alvo. Nós já sabemos, aprendemos na escola bíblica. Quanto tempo nós estamos? Eu estou há 35 anos na igreja batista. Pecado significa errar o alvo, distancia de Deus. Mas tem momento que nós temos que confessar. Chegar perto de Deus e falar: Deus, eu estou assim, eu estou cometendo isso, eu estou fazendo isso. Abrir o coração para Deus, chamar o pastor, conversar com o pastor, confessar o pecado. Porque quando nós confessamos o pecado para Deus, quando nós falamos para o nosso irmão de confiança, a Bíblia fala que nós somos curados, nós somos sarados. Irmãos, nós precisamos abrir, nós precisamos não rasgar as vestes do coração, chegar verdadeiramente perto do Senhor e falar: Senhor, me perdoa. Eu preciso, Senhor, de confessar o meu pecado. Muitas das vezes, irmãos, a nossa família vai de mal a pior, as igrejas vão de mal a pior, porque infelizmente os pecados ocultos, as coisas, o pecado vai se alastrando. Mas a palavra de Deus fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E essa graça de Deus está aqui nessa noite, e nós precisamos humildemente, como servos do Senhor, confessar ao Senhor os nossos pecados, para a gente ser curado. Então, outro princípio aqui que vai trazer edificação para a igreja: perdoar uns aos outros. Está lá em Efésios 4:31. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revista da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros, perdoando as queixas que tiveram uns dos outros. Perdoar uns aos outros. Irmãos, às vezes nós falamos tanto de perdão, a gente que é pastor, a gente sofre muito, né? Pastor Brandão deve ter muita experiência. E às vezes, sabe a maior dificuldade hoje de um pastor que eu vejo hoje? Às vezes, se o pastor chamar a atenção de um líder, de um membro, o membro hoje ele troca de igreja. Eu me lembro, irmãos, que pastor de Oité e Maneona, não sei se o pastor Brandão conhece, pastor de Oité e Maneona são americanos, foi meu pastor. Eu converti com 13 anos. Eu me lembro que eu cantei aquele hino: há uma unção neste lugar. Eu tinha 13 anos. Naquela época eu não podia cantar esses hinos na igreja batista. O pastor lembra assim, não é? E eu lembro que naquele puta noite, estava cheia a igreja. Nós foi. Porque eu e o irmão Samuel, 2 adolescentes, cantando essa música, o pastor colocou nós no banco. E eu tranquilamente. Se a gente falar um negócio desse hoje, o que eu quero dizer, querido? Nós somos perfeitos, não existe bagunça. Eu não sou perfeito, quem é perfeito é Cristo, também, ele é sem pecado. Mas Deus, Ele usa os pastores para. O pastor, como diz em Apocalipse, era o anjo da igreja. Então o pastor ele é chamado para corrigir as ovelhas, sim, na palavra. Ele tem que dar o cajado, ter amor, mas tem que mostrar onde está a falha, onde está o pecado. Porque o Senhor vai cobrar de nós. Mas hoje o que acontece? Às vezes, muitas das vezes, nós vamos corrigir uma pessoa, aí já liga para você na semana: pastor, já estou em outra igreja já. Eu falei: misericórdia. Já aconteceu isso comigo, eu fui corrigir uma pessoa, na outra semana eu estava pedindo o cara para outra igreja batista. Isso é errado, meu irmão. Se for todo mundo começar a trocar de igreja, que negócio é esse? Isso é pecado diante de Deus. Isso não é certo, não. Por quê? Porque não houve perdão. Porque quando eu perdoo meu irmão, o que diz a palavra? Eu sou perdoado por Deus, o irmão me perdoou se eu peguei contra ele, eu sou curado, amém? Se eu sou curado, eu vou permanecer onde eu estou.
ficar em Gaio. Quando eu não estou curado, eu vou caçar na igreja A, B, C. Isso é pecado. Eu tenho que permanecer onde eu estou. E graças a Deus, eu fiquei 13 anos lá no Santa Cruz. E esses dias ligou para mim, pastor de terra, 87 anos, pastor Brandão. E a irmã Leona, 85 anos, está lá nos Estados Unidos. Eles abriram 50 igrejas batistas em Belo Horizonte. Amo de pastor, são meus pastores, são meus pais na fé. Agora você imagina, eu adolescente, o pastor me corrigiu lá, se eu não aceitasse aquela correção. Porque a Bíblia diz que a Bíblia fala, quando Deus nos corrige, quando o pai corrige um filho, no momento não é ruim para o filho, mas depois lá na frente o filho vai saber que o pai corrigiu com amor. Mesma coisa que Deus faz conosco. Às vezes Deus vai puxar na nossa orelha. E como que Deus vai puxar na nossa orelha? Através do pastor, através do líder. Às vezes naquele momento parece ruim, mas lá na frente vai ser bom, porque você vai ter maturidade. Você vai entender que aquele momento que você foi corrigido foi para crescimento espiritual, foi para amadurecimento cristão, amém? Então, querido, perdoar uns aos outros. Eu não sei, às vezes pode ter alguém aqui nessa noite, o seu coração está pesado. Eu quero dizer para você, perdoa quem te magoou. Libera o perdão. Você quer ficar livre? Perdoa. Você quer caminhar? Você quer crescer? Perdoa essa pessoa que te feriu, que falou mal de você. Porque quando nós perdoamos, nós somos edificados, nós somos restaurados pelo poder da graça do Senhor. Então essas infecções não podem estar mais na igreja. Por quê? Porque agora eu vou aprender alguns princípios para que haja crescimento e edificação do corpo de Cristo. Está entendendo, irmão? Vocês falam que tem horário aí, tá, irmãos? Então, algumas coisas, alguns princípios que vai trazer crescimento. 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso, exorte-se e edifiquemos uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Edifique uns aos outros. Queridos, o que é edificar? Edificar uns aos outros no amor, na graça, no perdão. É você estar contribuindo para o crescimento espiritual. Então, querido, você que me ouve nessa noite, você que está em casa, essa igreja que é uma igreja abençoada, amém? Onde nós estamos lá, há uma congregação abençoada, porque o Cristo é a cabeça da igreja, é isso que nós temos que compreender. Tudo que vier em suas mãos para fazer, faça com todo o seu esforço, com todo o seu amor, porque lá na sepultura, para onde nós vamos, todos vamos ir. Lá não tem projeto, lá não tem sonhos, mas enquanto você tem fôlego de vida, faça para a glória de Deus, faça para o Senhor, faça com amor, glorifique o Senhor com a sua vida. Então, querido, para que haja um crescimento, uma contribuição para o crescimento, edificamos uns aos outros na palavra do Senhor. Que nós possamos edificar os irmãos uns aos outros diante da palavra de Deus, porque essa palavra transforma as vidas. Para que haja uma contribuição para o crescimento uns dos outros, está lá em Colossenses 3,16. Habita ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine, aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria e cante com salmos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Outro princípio para crescimento espiritual: ensinar. Esse ensinamento não é dever só do pastor, não, é de toda a igreja. Nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo. Quem tem que ensinar? Aqui diz a palavra: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine, aconselhe uns aos outros. Então, querido, quando a igreja ela esquece, ela pede o Senhor perdão, ela identifica as infecções espirituais, ela vai entender que é preciso ensinar os valores do reino, os valores da palavra. E nós já sabemos: aconselhamento, sabedoria, cânticos espirituais, como foi cantado, seja no corinho, seja os hinos, com gratidão a Deus, que alegra o coração de Deus. Qual ensinamento? Ensinamento da palavra. A palavra de Deus nos diz: o meu povo perece por falta de quê, irmãos? Conhecimento da palavra. Queridos, se você se dedicar ao ensinamento da palavra, Deus vai usar a sua vida
até dezembro, você colocar no seu coração, quer ganhar uma vida para Jesus, a igreja multiplica, sabia? Quando você tiver o ensinamento da palavra, porque essa palavra tem poder. Essa palavra transforma a vida. Agora, se eu ficar só nas infecções, é fofoca, essas coisas que não agradam, não, isso não vai trazer crescimento. Mas quando eu edifico minha casa na rocha que é Jesus, na pedra de sustentação, na pedra angular, na palavra do Senhor, na oração, no partir do pão, algo novo vai acontecer. As coisas vão começar a fluir. As coisas vão dar de acordo com quem dá vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é nosso dever de ensinar o caminho do Senhor. E é dever de qualquer dos membros também ensinar, você ensinar seu filho lá na sua casa, aqui na igreja, na escola bíblica, no culto à noite, onde você estiver, ensinar, aconselhar os valores da palavra do Senhor, do reino de Deus. Para que haja o quê? Contribuição para crescimento. Crescimento do quê? Da igreja. O papel da igreja é avançar. O papel da igreja é avançar do quê? De proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. A salvação. A igreja não pode perder o foco. Qual que é o maior foco da igreja? Pregar a salvação às pessoas. Porque Deus se importa com vidas. Eu já falei isso aqui, que Deus se importa com a vida umas 10 vezes aqui. Para você ir para sua casa e gravar no seu coração. Pessoa, a coisa mais importante aqui nessa igreja é a sua família, sabia, querido? É a sua vida. Não, tem que louvor abençoado, que caixa de som boa, não, isso tudo é importante na igreja. Televisão abençoada, bancos abençoados. Mas isso tudo porque você está aqui para a glória de Deus. Você tem, agora você imagina, ter tudo isso aqui e não tiver ninguém, não faz sentido. Então você é a pessoa mais importante para o reino de Deus. Então as outras pessoas que estão lá fora também são importantes para a glória de Deus. Por isso você tem que o quê? Ensinar, levar o crescimento espiritual para as pessoas. Outro princípio, só um momento, irmãos. Tem mais 3 princípios aqui que dá para falar ainda. Outro princípio aqui para a contribuição para o crescimento da igreja. Encoraje uns aos outros. Hebreus 3, 12 e 13 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Ao contrário, encoraje uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, irmão, nos afasta de Deus. O pecado, eu já falei no princípio, traz esfriamento espiritual. Mas o autor de Hebreus fala aqui: o que encorajar? O que encorajar, irmãos? É animar a pessoa. Então, em nome de Jesus, aquele irmão que não veio hoje, encoraja aquele irmão, você fez falta. Querido, você faz falta lá na igreja, você faz parte do reino de Deus. E esse papel não é só do pastor, não, é a igreja toda. Sabia, irmão? Você pode mandar um zap. Ó, fulano, você fez falta no culto. Eu me lembro, nós pastoreamos a Igreja Batista Morro Alto 8 anos e 3 meses. Nós fizemos um grupo chamado lá, Grupo de Apoio Familiar. Toda terça-feira era assim: os irmãos que não foram no culto no domingo, na terça-feira à noite, um grupo de homens e mulheres, nós visitávamos todos aqueles que não foram no domingo. Isso foi trazendo um crescimento da igreja. E graças a Deus nós batizamos mais de 60 pessoas lá durante 8 anos. A igreja do meu coração, não aquela igreja. Primeiro ministério lá, ficamos 8 anos e 3 meses. Porque os irmãos entenderam da importância. Aquele irmão faltou, mas ele não pode faltar. O que aconteceu? Então nós vamos encorajar ele. A encorajar onde? A partir da escola bíblica, do culto de oração, encorajar aquele irmão a estar diante da presença de Deus, irmãos. Mas hoje é diferente. Tem mais pessoas para desencorajar, não é assim, não é verdade? Não, não vai não. Fulano vai pregar. Não, irmão, que isso? O reino de Deus. E o reino de Deus tem que crescer. Então nós temos que encorajar as pessoas. Nós não podemos ter um coração, que diz a palavra, perverso e incrédulo. Você conhece aquela pessoa que tem um coração perverso? Com certeza, né, irmão?
Pessoa que tem um coração perverso, quem que vai falar, irmãos? Quem tem um coração perverso, irmão, não vai falar de coisa boa, não. E nem que traz edificação. Vai trazer desânimo. Então, querido, nós temos que fazer como o autor de Hebreus. Encorajar uns aos outros. Amém? Encorajamento. Fortalecimento espiritual. Então, esse crescimento de mutualidade vai contribuir para o quê? Para o crescimento da igreja. Outro princípio de mutualidade aqui. Aconselhem uns aos outros. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar. O que é aconselhar? Às vezes a pessoa precisa de um conselho. Irmãos, vamos permanecer na igreja. Irmãos, vamos permanecer na palavra. Irmãos, vamos permanecer em oração. Irmãos, vamos permanecer na casa do Senhor, porque a obra é do Senhor, irmãos. Nós temos que compreender que a obra é do Senhor Jesus. Então nós temos que encorajar, nós temos que incentivar, nós temos que permanecer. Mas hoje em dia o que tem acontecido? As pessoas estão desanimando. As pessoas estão ficando no meio do caminho. Mas não é só essa época não, irmão. Se você vê a história da igreja, você vê no princípio do evangelho, você vê tanta coisa, tem uns também que ficaram no meio do caminho. Mas o Senhor não quer que você fique no meio do caminho. O Senhor não quer que nós fiquemos no meio do caminho. Ele quer que nós permanecemos na palavra, na oração, no partir do pão, na comunhão, na perseverança da doutrina e da palavra do Senhor. Para encerrar, contribuindo para o crescimento. A Bíblia fala entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais. Sirvam uns aos outros. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Eu e você fomos chamados para servir. Nós somos servos e nada mais. Querido, Deus quer usar a sua vida. Você que está aí no Facebook ouvindo essa noite, Deus quer usar a sua família para a glória de Deus. Que você venha compreender nessa noite o princípio de mutualidade. Amar, aceitar, estar em comunhão, suportar, perdoar, levar as cargas uns dos outros, como diz lá em Gálatas, leva os fardos pesados uns dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. Os amados irmãos, nessa noite, venha compreender a importância da mutualidade, a importância de você colocar em prática tudo isso que foi ensinado nessa noite. Mas, pastor Evandro, a gente às vezes lá em casa está passando um momento de infecções, às vezes a notícia não tem sido boa, mas nós aprendemos de como a gente tirar toda a infecção que tem nos atrapalhado na nossa comunhão com Deus. Vamos liberar o perdão, que nós possamos perdoar uns aos outros no amor de Jesus. 1 João 9, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo, não só para perdoar pecado, mas para nos purificar de toda injustiça. Vou chamar o louvor neste momento, amém? A equipe de louvor. Os irmãos vão estar louvando. Eu gostaria de fazer uma oração, amém, irmãos? Põe a mão no seu coração nesse momento, em nome de Jesus. Eu vou cantar. Põe a mão no seu coração nesse momento. Às vezes você entrou aqui nessa noite, seu coração está pesado. Em nome de Jesus, o Senhor vai tirar todo o peso do seu coração nessa noite. Vai restaurar sua vida espiritual. Vai trazer ânimo ao seu coração. Vai trazer fé, esperança. Que o princípio de mutualidade venha se cumprir sobre a sua família, sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pela vida desses irmãos, ó Pai, nessa noite que estão conosco aqui. Obrigado pela Tua palavra, ela não volta vazia. Que o Senhor possa estar restaurando, possa estar edificando, ó Pai, essa igreja cada dia mais, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Que essa igreja venha vencer
O Senhor venha tirar toda infecção, tudo que não pertence ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa limpar os corações dessa noite. E se tiver alguém aqui nessa noite, Pai, que ainda não entregou sua vida a Cristo, que venha entregar a Jesus Cristo sua vida nessa noite, como único, suficiente Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. semana, após a oração silenciosa, todos estão liberados.